Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Neste momento, nós estamos dando início à nossa escola bíblica dominical, da lição de jovens e adultos. Nesse trimestre, durante todo esse trimestre, as lições elas estarão jovens e adultos, estarão todas unidas, né? Durante esse trimestre, em uma lição só. A lição que nós vamos estudar durante todo esse trimestre é a lição 8. As causas da desunião devem ser eliminadas. O textuário da nossa lição, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, o Salmo 133. A verdade prática é aquele texto suporte que você vai trazer a praticidade para a sua vida, para o seu dia a dia. A união é a força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Veja só, por si só a verdade prática já fala muita coisa, né? Ou quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Quer dizer, como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Quem é? Passa pela cabeça, que é Cristo. O corpo, o membro principal, que é Cristo, que é o cabeça, que é quem controla todo o corpo. Cristo é quem dirige a igreja, ele é o cabeça. Se alguém, como eu sempre digo, se alguém deve brilhar, esse alguém na igreja a brilhar é Cristo, porque ele é a resplandecente estrela da manhã, ele é o cabeça. Nós somos apenas os membros. Então, ó quão bom, porque a presença do Espírito de Deus é que faz. Essa é o chamariz. O chamariz é o quê? A nossa união. O mundo olha para nós, Jesus Cristo disse, olha, nisso saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, assim como eu os amei. Então, se há o amor, isso atrai as pessoas, porque vivemos num mundo tão desolado, a falta de amor, que a cada dia se torna galopante a falta de amor. Então, Neemias, quando ele sai de lá do cativeiro, movido pelo próprio Espírito de Deus, porque ele é quem faz todas as coisas, o próprio Deus. Ele é quem faz. Ele é quem realiza todas as coisas. Lembra-se que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, a introdução, veremos nessa lição o conflito que surgiu entre as diferentes classes sociais. E o que ocorre? Nós vemos que, qual era a base da união, foi a base do sucesso para que o muro de Jerusalém fosse construído em 52 dias. 52 dias, você poderia me perguntar assim, mas 52 dias para construir o muro, qual seriam as dimensões desse muro? Segundo, né, os historiadores, o muro ele media 4.018 metros, por 12 metros de altura, por 8 de largura. Veja que não foi um muro, foi um fato surpreendente. Foi um tempo recorde, 52 dias, menos de 2 meses. Então nós vemos que o que foi que levou a isso? Levou a esse crescimento? A união. Eles constroem, os cativos, quando eles vieram, o que é que ocorre? Eles voltaram e se uniram, porque todos experimentaram o mesmo despertamento, que o próprio Deus leva eles a participar desse despertamento. Então, vemos nessa lição que a igreja, ela simboliza uma antessala do céu, uma união, que o crente é como, em outras palavras, é como se o crente já estivesse vivendo um céu na terra, devido à união. A união que o povo, que o mundo não conhece, como o próprio Jesus disse, olha, pai, eu quero que eles sejam um, assim como eu sou um em ti. A igreja é esse corpo, é esse organismo vivo, né? Esse organismo que movimenta, mas sendo que o quê? Que o cabeça é Cristo. Então nós vemos aqui, ele diz aqui, Cristo derrubou o muro de separação que havia entre judeus e gentios. Lembra que ele disse lá, olha, farei de um povo que não era povo, eu tornarei povo, um povo que não me procurava, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu porei em si quer dizer, ele fez um povo só, unido.
Muitas das vezes quem cria a barreira de separação somos nós. Nós, seres humanos, somos quem criamos a barreira de separação. Esse negócio da classe social, é porque no céu não existe essa questão de classe social. Quando Deus olha do céu, Ele não vê rico nem pobre, Ele vê todos dependente dEle, que precisa dEle. É isso que a lição está procurando mostrar. A desunião, ela causa uma destruição. A desunião, ela não vai haver crescimento. É isso que nós estamos vendo. É como se nós estivéssemos vivendo, nos dias atuais, como uma guerra, uma quebra de braço. Um puxa para um canto, outro puxa para outro, e ninguém vai a lugar nenhum. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a lição está nos levando, procura nos mostrar que nós devemos, viver. Mas uma pergunta que não quer calar: por que tanta desunião? Por que tão esse comportamento que nos leva a nós acharmos que somos melhores do que os outros? Por que isso? Vivemos nessa questão da competição. Eu costumo dizer lá no Bereshit, quando o homem, na queda do homem, começou a guerra do sexo, porque a mulher ela vivia o quê? Como uma auxiliadora. Eu não sei se vocês já perceberam, a mulher ela trabalha porque ela tem uma visão periférica, e o homem tem uma visão centrada. Mas um é maior do que o outro? Não, um não é maior do que o outro. Ambos se completam. Farol alto, farol longo, quer dizer, para se completarem. Mesmo assim é o corpo de Cristo. Você já imaginou a mão, se não dependesse dos dedos? O dedo mais importante da nossa mão é o quê? O nosso dedo polegar. Você já imaginou? Não pegaríamos nada sem ele. Então, todos dependem do outro. Porque aonde não há união, já imaginou se o polegar quisesse se separar do dedo mindinho? Os dedos não são iguais, cada um tem suas funções diferenciadas. É isso que a lição está procurando mostrar. Que onde ambos se completam. Veja que Paulo disse, olha, quem ganhou muito não sobrou, e quem ganhou pouco não faltou, porque ambos se completaram. Quem é mais forte ajuda quem é mais fraco. É assim que essa catraca, essa força motriz, ela entra, e esses dentes funcionam na engrenagem. É assim que tem que ser. A igreja só vai haver crescimento quando nós acabarmos com esse espírito de competição. Porque enquanto houver esse espírito de competição dentro da igreja, a gente vai continuar da maneira que estamos. Não vamos a lugar nenhum. Porque Deus não habita em lugar onde há desunião. Então a lição que o maior problema que nós estamos enfrentando, diga-se de passagem, desde os primórdios, desde os nossos pais, desde os antepassados, que a desunião tem criado um grande problema. Hoje eu diria que o nome disso daria-se o nome, se desse o nome, eu daria o nome de divórcio. Porque o próprio Deus disse, eu detesto o divórcio. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. Por quê? Aonde há união, há a presença do Espírito. Aonde há união, há crescimento. Aonde há união, há desenvolvimento de projeto. Eu comecei nesta lição dizendo que o muro foi construído em tempo recorde porque as pessoas se uniram. Mas quando eles já estavam estabelecidos, que é o ponto 2 que nós iremos falar, o que foi que ocorreu? Começaram a ver o que é a questão da usura. Max Weber, no livro dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele traz um tema bastante... que ele diz, está vendo esse protestantismo que aí está? De certo, esse capitalismo que aí está, o protestantismo que vemos hoje, contribuiu para esse capitalismo. Os povos judeus foram os primeiros a cobrarem juro. A cobrarem juro. E o que é um juro com usura, como a lição está falando? Eu vou até mais além. Um juro com usura é aquilo, além daquilo que é regulamentado pela lei do estatal, ou a lei do governamental. Isso é o juro com usura. Por exemplo, a inflação no Brasil toda, vamos trazer para nós possamos entender o que é um juro de usura. Seja um código de 2,5%, aí o cara vai cobrar juro de 20%, isso é juro de usura. E era isso que estava acontecendo com o povo, com os judeus. Eles saíram com dificuldade, porque quando eles foram para o cativeiro, nem todos conseguiram se estabelecer lá, nem todos conseguiram se tornar ricos. Porque quem é rico, quem é pobre. Então, quando eles voltaram, eles ainda estavam se estabelecendo. E o que é que aconteceu? Houve uma cobrança com usura.
eles começaram até a explorar, e essas pessoas tinham até mesmo que tomar dinheiro emprestado para pagar os impostos ao governo, e muitas das vezes pegaram o dinheiro para o quê? Para alimentar, para seu sustento. E o que é um absurdo, irmão, e hoje mudou isso? Mudou não, continua quase a mesma coisa. É isso que a lição está procurando, trazer à baila o nosso compromisso, para que nós entendamos. A ideia é quando Neemias vai lá e chama as pessoas a atenção. Olha, estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma situação. Vocês estão cobrando com usura, mas veja só o que vocês estão fazendo. A gente não vai se beneficiar, não vai haver crescimento, nós não vamos nos estabelecer como nação. Eu até coloquei aqui, a união faz a força. A união é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus numericamente inferiores, veja só, no princípio, quando eles chegaram, eles numericamente inferiores venceram os inimigos dele. Por quê? Porque é pequeno, porque a união ela faz a força. Está entendendo? É isso que Deus está procurando mostrar para nós, que se nós não nos unirmos, não tem como nós crescermos. E o que me chama aqui a atenção, que eu até faço tento complementar aqui, porque não é só oração que interessa. Não, existe carga que cada um tem que levar sozinho, mas tem, como em Gálatas, conforme Gálatas 6:5. Mas ele diz também, mas existe carga que também que podemos ajudar uns aos outros. E ele fala o seguinte, a igreja pode ajudar em oração. Não é só isso, oração. Porque o próprio apóstolo Tiago, ele disse, se eu chego e vejo meu irmão necessitado e simplesmente eu digo, vamos orar, e despeço meu irmão em paz, então a coisa não está funcionando. Está entendendo? Muita gente diz que o nosso irmão Tiago ele é um pouco duro nas suas colocações. Mas é nada mais do que a verdade. A união, ela nos faz forte. Ela nos faz forte, ela nos consolida, como a própria Bíblia diz, que um cordão de 3 dobras, dificilmente ele se quebra. De 2 dobras, ele dificilmente se quebra. Com 3, torna-se mais resistente ainda. Então, se nós estamos unidos no amor de Cristo, as pessoas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. As pessoas, elas lá fora, Eric Hobsbawm, ele coloca sobre a questão da religião. Cristo não pregou religião. Porque a religião, diga-se de passagem, a religião, ela está envolvida, como já dizia o próprio Nietzsche, em todos os conflitos, em tudo quanto não presta na face da terra. Então, Cristo não veio pregar religião. Cristo veio para trazer a graça, o favor imerecido. Foi isso que Cristo veio trazer. A religião ela está envolvida, porque a religião, aparentemente, ela é este órgão, que acolhe. Mas quando ela está aqui, mas quando nós estamos dentro, a gente começa a sentir como é que funciona a religião. Então, se nós não estamos arraigados, fundamentados, sedimentados no amor de Cristo, a gente cai fora. Mas não é verdade? Então, esta é a verdadeira união. Foi por causa desta união que o povo de Deus, lá e hoje, tem conseguido vencer grandes batalhas. Por quê? Por conta da união. Mas como ele disse, olha, eu concordo com essa questão de orar aqui, mas discordo nessa questão de só orar. Como o próprio apóstolo Tiago disse, se eu vejo meu irmão necessitado, e simplesmente eu oro e despeço ele em paz, foi o que eu fiz. E eu tendo condições de estender a mão, por que eu não estendi? Porque dessa vida ninguém leva nada. Dessa vida ninguém sai daqui levando nada do que tem aqui. E se a gente, irmão, a vida é tão curta e deve ser aproveitada. Como se deve ser aproveitada? Fazendo bem, meu amigo, em tempo, entendeu? Em todo tempo. Não procurando recompensa. Que as pessoas hoje só querem fazer o bem aqueles que lhe agradam. As pessoas gostam de tapinha nas costas, as pessoas gostam de ser bajulados, as pessoas gostam de ser elogiados, mas simplesmente esquece do maior compromisso. Então, a lição, a igreja é este organismo. A igreja de Cristo é esse organismo vivo. É esse organismo que tem que trazer essa verdadeira... Eu não estou falando aqui de obra filantrópica. Eu costumo dizer que a fé, ela produz obra, mas obra não produz fé.
se você exerce a caridade, se você exerce a hospitalidade, irmãos, respeitar os outros, não quer dizer que eu esteja que está vivendo na casa do meu irmão 24 horas por dia, ali. Respeitar o irmão é não puxar o tapete do irmão, é respeitar, é estender a mão ao irmão necessitado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a síntese desse tópico, né, desse ponto 2, ele diz: a injustiça era uma expressão da falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Para Deus não existe essa questão de classe social. Deus vê pessoas necessitadas, pessoas que todos foram colocados no mesmo barco, ricos e pobres. Quer dizer, isso aqui, como era que Deus se sentiria vendo para nós hoje, olhando para nós hoje, nós praticando injustiça social? Como era que Deus se sente olhando para a sua igreja, o seu organismo vivo, ao qual o Espírito movimenta, porque na verdade o Espírito habita em nós, é em nós. Porque aquele que se une com o Senhor é um só, no Espírito com Ele, conforme 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. É um só com Ele. Então, se você está unido com Cristo, então nós temos que estar unidos com os nossos irmãos. Irmãos, quer ver Deus? Olhe para o seu irmão. É isso que Alisson está procurando. E estava vendo essa exploração. Foi necessário Neemias tomar essa atitude. Foi necessário que Neemias tomasse para que as pessoas acordassem, porque o negócio ia de mal a pior. E o povo foi levado cativo, foi justamente por conta dessa usura, essa série de coisas que estava acontecendo. Eu não vou entrar aqui no mérito, né? Até por conta da lição. Ele diz: a falta de amor, a dureza com seus irmãos. Ô irmão, mudou alguma coisa de lá para cá? Mudou alguma coisa? O ser humano não aprende nunca. Me diga se mudou alguma coisa. Acontece isso. A gente fala em amor, mas o negócio está bem distante. Porque o amor, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. O amor não se porta com inconveniência. Veja só, Deus nos amou. Deus quer que nós amemos uns aos outros, porque Ele nos amou primeiro. Então, Neemias faz essa proposta e disse: olha, vamos acabar com esse negócio desse juro de usura aqui. Vocês estão nos explorando, não vai haver crescimento. Somos um pequeno povo, temos oportunidade de crescer, porém, estamos vivendo uma época, estamos vivendo de uma forma que nós estamos fugindo daquela regra que foi determinada. Eu vou até aqui fazer uma conjectura. Querem voltar de novo para o cativeiro? Querem voltar de novo para onde era? Vocês estavam achando que lá era melhor? Então, a lição ela começa a mostrar essa exploração que estava havendo entre os irmãos. E a desunião era a causa de todo o problema. Porque muitas das vezes nós só olhamos para quê? Para o nosso umbigo. A gente se esquece dos outros, que os outros também têm barriga. A gente se esquece dos necessitados. E, como eu disse, quer ver Deus? Olhe para o seu irmão. E, por fim, Neemias solucionou o problema, o ponto 3. Como solucionou? Chamando o povo à responsabilidade, chamando o povo ao compromisso, chamando o povo a acordar. Um verdadeiro líder tem que tomar uma posição, porque olha, existe uma diferença entre líder e chefe, né? O chefe, ele manda, ele ordena. O líder, ele vai na frente, ele se coloca. O líder, ele sente. O líder é aquele que se compadece, é aquele que se empatiza com a situação. Se Neemias não tem tomado as rédeas, se Deus não tem levado Neemias a esse patamar, né? Então, o que era que ocorria? O povo teria naufragado. Aí aqui, no ponto 3, diz, a proposta de Neemias foi acatada. Como? Restituir, não cobrar mais juro, né? Porque, veja só, veja que absurdo, voltando ao ponto 2. Os camaradas estavam levando até aquilo que o povo romano fazia, ou no mundo antigo fazia, a escravidão por dívida. Estava penhorando casa dos irmãos. Irmão, isso mudou? Isso mudou? Não vamos ser hipócritas aqui. As pessoas emprestando dinheiro a juros, tem ou não tem? Bom,
E estava levando os próprios irmãos à escravidão por dívida, coisa do mundo antigo. Aí ele começa, e a proposta de Neemias ela foi acatada. Neemias fez com que jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam. Quer dizer, ou seja, não cobrassem mais juro de usura, dinheiro com usura. O que é usura? Usura é além daquilo que é justo. Né? Veja aquela parábola dos talentos. Né? Quando o moço, que pegou um talento só, disse: por que você não guardou meu dinheiro no banco? Pelo menos teria rendido juro. Quer dizer, um juro justo. Não é uma coisa com usura, com ganância, querendo se enriquecer às custas dos menos favorecidos. É isso que a lição está procurando nos mostrar. Ô irmão, e para nós hoje, o que é que isso adianta? Irmão, se nós não vivemos unidos, a lição está nos levando a nos unirmos, porque vivemos hoje uma grande guerra. Não vamos ser hipócritas, por conta pelos cargos, né? Mas não queremos os encargos. Vivemos uma guerra por oposição, por status quo. É isso que as pessoas estão querendo. As pessoas querem viver dessa forma. As pessoas querem viver o quê? Por cima da carne seca. Mas se esquece que embaixo tem alguém, meu amigo, que está carregando isso aí. A base da pirâmide. O camarada está lá no topo da pirâmide, está pouco se preocupando com quem está na base dela. Então a lição está mostrando que grandes e pequenos pertencem a Deus. A Bíblia diz que Deus fez tanto o pequeno quanto o grande. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a síntese, ele diz, a convocação de Neemias para uma conciliação. Isso, olha, Neemias começa a chamar o povo à responsabilidade, só vamos parar com esse negócio. Se nós não vamos crescer. Senão o negócio não vai prosperar. Então, o ponto 4, ele basicamente, ele está falando que a paz voltou a reinar entre os judeus. Por quê? Porque houve uma posição do líder Neemias. Deus usou o líder Neemias para que ele tomasse essa posição. Então, ele diz assim, quando um líder for ignorante, desinteressado, negligente, o resultado poderá vir ser uma contaminação grave. Era isso que estava acontecendo. No princípio, mas o líder, Neemias, não foi desinteressado, não foi negligente. Ele agiu com sabedoria dada pelo Espírito de Deus. Ele disse, aí, irmão, para a igreja hoje, ele disse que um bom ministro, né, para que ele mantenha essa boa ordem na igreja, ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. Vai estar vendo aí a palavra imparcialidade calçando como uma luva? O que é imparcialidade? Meu amigo, está errado, independente de ricos e pobres. Entre ricos e pobres, não, aqui todos são iguais perante a lei. Não é assim que no artigo 5º da nossa Constituição diz, né? Todos são iguais. Não é verdade? Para manter a boa ordem na igreja, deve-se enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e sabedoria de Deus. Neemias, nesse sentido, foi um exemplo para os que estão na frente. Essa lição está vindo em boa hora, porque estamos vivendo numa época em que as pessoas... Porque a Bíblia diz o seguinte, e ele levou consigo cativo o cativeiro, dando dons aos homens. Não foi título. As pessoas acham que cargo de igreja hoje é título. Não é título. É dons que Deus dá. Dons ministeriais, dons espirituais, dons de suporte. Quer dizer, vemos aqui que bem-aventurados são os pacificadores. Está vendo aí? Nós vivemos num mundo em que devemos pacificar as coisas. Foi isso que Neemias procurou fazer. Foi pacificar, foi trazer a conciliação, trazer a ordem, porque o universo ele seguia por uma ordem, né? Quando a vontade do soberano Deus ela foi alterada, transtornou toda esta ordem. O cosmo foi alterado. Aleluia. Os problemas relacionais, né? Deve ser, porque quando ele disse, é o quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É aquilo que Paulo fala aos hebreus sobre a questão do culto racional. O que é o culto racional? É essa questão de eu saber em quem estou crendo. Essa questão do relacionamento com meu irmão. Essa questão de eu entender que ele é mais um, independente da posição que ele ocupe.
independente, simplesmente eles fazem parte do corpo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero concluir nesta noite a minha lição, a minha fala, com uma passagem de um sociólogo, de Martin Luther King, melhor dizendo, quando ele diz assim: não é o grito dos maus que me incomoda, mas é o silêncio dos bons. Nós não podemos ser simplesmente omissos diante das injustiças. O mundo pratica injustiça. Não vamos simplesmente mais aumentar a injustiça que está ocorrendo no mundo. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula em nome do Senhor Jesus. Amém.